Quem diria? Vou gravar um vídeo sobre aborto bem em dia de Páscoa. E não se assusta com meu dente, isso aqui foi briga de rua, por isso que eu também tô com umas cicatrizes. Olha, vocês estão acompanhando essa história aí do aborto que a mina lá do Guto fez? Deixa eu contar uma história pra vocês. Bolsonaro tem 5 filhos, né? 6. Ele também é padrasto de uma menina chamada Letícia, era filha da Michelle com outro homem. O Bolsonaro, uma vez, defendeu aborto como uma espécie de controle de natalidade. Aí depois, ele também já chegou a assumir que ele só teve o Renan Bolsonaro porque a mulher quem decidiu, porque por ele abortava, né? Aí depois o Bolsonaro se tornou o crítico do aborto. É uma vida. Oh, meu Deus, é uma vida. Tá. Sabe por que ele defende realmente? Quer dizer, ele é contra o aborto? Para manter a base do eleitorado conservador dele. Conservadorzinho que vai ficar falando, ai, mas é uma vida, não pode matar o bebê. Nem se coloca no lugar daquela mãe que não quer ser mãe, né? Aí, se a pessoa não quer ser mãe, já é um bom motivo para não ter filho. Eu já cheguei a ver um caso. A mulher, ela tinha, acho que um filho de uns 10 anos, uma menorzinha que acho que 3. Tava dando muito trabalho. Ela simplesmente no maior foda-se do mundo matou os filhos, meu. Já cheguei a ver caso que a polícia encontrou um bebê abandonado na frente do condomínio. O bebê já tinha morrido. De frio, acredito eu. Sabe por que ela largou na frente do condomínio? Ela acreditava que alguém, por acaso, ia pegar o bebê e ia criar. Já vi gente que largou bebê já na frente né, de uma UPA, com uma plaquinha, com um bilhetinho assim, ai, cuide do meu bebê, não posso ser mãe. Bom, a câmera da UPA filmou, ela foi presa por abandono de incapaz. Eu já vi até caso pior, meu, que simplesmente largaram assim um bebê recém-nascido num saco no meio de uma árvore. É lixo. A cabeça daquela pessoa é um lixo. Eu escutei até um áudio bem brutal, mano, que a mãe tava mandando, acho que o áudio provavelmente para alguma amiga, que ela tava falando alguma coisa assim. A partir de hoje eu não sou mais a sua mãe. Eu falei assim pra ela, a partir de hoje já não sou mais a sua mãe, você só me dá trabalho, não sei o quê. Ah, eu não aguento mais ser mãe. Eu não, por causa dessa menina, eu não posso mais viver. Eu preciso dar para alguém ou abandonar ela lá na Praça da Sé, não sei. Olha, se aborto existisse, esse tipo de cena de pais matando filhos, ou mesmo de abandonando de algum jeito, não ia acontecer. Se aborto existisse, não ia ter esse tipo de cena por aí. Meu, eu já cheguei a ver um caso que o cara, ele era usuário de crack, né? Ele tava com o bebezinho de colo, né? Aí o que que ele fez? Ele tava num bar, né? Ele resolveu oferecer a criança para estupro. Chamaram a polícia, ele foi preso. E não é um caso isolado. Já vi no jornal, lá naquele Cidade Alerta, acho que uns 2 casos de pai e mãe que tiveram a ideia de alugar o filho para pedófilo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Acho que nem em país árabe que pode casar com 9 anos de idade, acho que nem nesses países existe isso. É um absurdo. Aí o que acontece, cara? Ai, mas isso era uma questão de necessidade, gente vulnerável, por isso aluguei minha filha. Olha, cara, eu acho que o ideal era você nem ter sido mãe, se você acha que já chegou a hora de você prostituir a sua filha. Olha para aquela porcaria de Marajó. Né? Você acha que o problema do Marajó acabou? Não acabou não. Aquilo ali já se tornou praticamente cultural, aquela porra. Cara, eu acho sinceramente, cara, que xilofobia não deveria nem ser proibido. Porque tem culturas que tendem a ser destrutivas e destruir certas sociedades, principalmente por meio do estrangeiro. Quando você olha para, por exemplo, aqueles imigrantes árabes que estão indo para a Europa, eles agem como se fosse o país deles, assédio sexual, pedofilia, eles ainda querem defender. E tipo, eles saem do país deles porque tá uma merda e eles estão tornando o país que eles entraram numa merda também. Dizem que a Alemanha vai começar a banir os imigrantes sírios, porque já acabou a guerra mesmo. Então, ó, show de bola. No Japão, a Coreia, eles não aceitam esse tipo de putaria. Pode ir embora, né? Agora você olha a situação do Marajó, que aquilo ali já se tornou praticamente cultural, infelizmente.
Você acha que não tem cultura que tem que ser destruída? É um debate que se abre. Porque para mim, cara, você podia evacuar o Marajó inteiro, acabar com todo pouco de cidade que tem ali e acaba aquele lugar. Que aquilo ali parece, sinceramente, sem solução. Né? Até os policiais de lá devem saber e pouco se importa. Agora, olha a situação aí do Guto. O cara fez discurso já contra o aborto, é a mesma situação do Bolsonaro. É uma questão de conveniência. Você ter. Só uma questão de conveniência só. Para você ter a base daquele eleitorado que fica se sensibilizando com criança que nem nascida tá. Cara, você vê aquela criança que nem nasceu. Aí, que eu deixo te perguntar, quando você toma uma vacina, não dá uma dorzinha? Quando você faz tatuagem, não dá uma dorzinha? Quando você vai no dentista, não dá uma dorzinha? Você não sente? Ah, mas aquela criança vai sentir dor. Ela não tem nem consciência que é uma criança. Não tem consciência de absolutamente nada. A única coisa que ela está sentindo é a comida indo dentro dela através do cordão umbilical. Cara, mesmo se sinta dor, é mínimo. Eu sou completamente a favor do aborto. Cara, que abortar? Aborte. Deve ser um direito da mulher desfrutar, gozar inteiramente do próprio corpo. Se ela de repente é casada, debate com o marido se quer ou não ter filho. Olha pro pobre. Os caras lá têm 10 filhos. Como isso? Por que isso? Porque não tem o que fazer, não tem videogame, não tem televisão, não tem nada. Aí vai lá viver aquela vida libidinosa, no baile funk, não sei lá o que, aqueles lugares que o traficante que manda, sai por aí engravidando. Muitos casos não se sabe nem quem é o pai. O aborto é uma questão, não é só uma questão de direito individual da mulher. Realmente, é para controlar a desigualdade social. O pobre tem que parar de ter filho. Aí chega um favelado que na favela dele ele só resolve matando na porrada, né? Aí o que acontece? Ele traz essa cultura imunda dele para fora da favela. Favela não deveria nem existir. Isso aí só existe porque depois que Dom Pedro acabou com a escravidão, teve o golpe da República, não teve como ter qualquer tipo de projeto social. Favela deveria ser extinta. Agora, você vê como é o caráter do Guto só pelo fato que ele, aparentemente, ele é a favor sim do aborto, né? Mas ele quer manter o eleitorado dele, então ele finge que é contra. Aí por trás da câmera ele tá lá mandando o áudio, dizendo que a mina tem que abortar, que tá defendendo, é só uma sucção, nem vai machucar você, nem vai sangrar, conheço já mais de uma clínica, não sei o quê. Aí, de repente, provavelmente a mina foi coagida, falou ali um roteiro ensaiado, dava pra ver que era ensaiado, porque por causa dos gestos dela, e foda-se, foi assim mesmo. Ela vai abortar, ela deve ter sido obrigada a fazer aquele vídeo, cara. Eu fico pensando assim, como é que esse áudio vazou, cara? Porque no caso do Arthur Duval, ele tinha jogado num grupo de WhatsApp, né? Aí, no caso da... Diz a lenda que quando o Holiday... Que eu vou contar uma historinha pra você. O Holiday, você lembra daquela vez lá que o Bolsonaro tinha feito o pronunciamento em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra durante a votação do impeachment da Dilma? O Holiday, depois, ele gravou um vídeo atacando o Bolsonaro por causa disso. Na época, o MBL ainda estava um pouco isento sobre o Bolsonaro. Aí o Renan Santos falou que não podia esse cara influente, não sei o que. Aí eu diz a lenda que o Holiday mandou um áudio de acho que uns 8, 9 minutos pro Renan falando um monte. Isso foi um dos motivos do desligamento dele. E aí o que acontece? Eu queria que esse áudio vazasse, mano. Sabe como eu acho que deve ter vazado esse áudio? Eu desconfio que ela deve ter compartilhado com alguma amiga dela aquele áudio. Aí deve ter vazado com uma corrente, talvez mais de uma amiga. Deve ter sido mais ou menos assim que vazou aquele áudio dela. Porque aquilo ali era no PV entre eles dois. Aí, cara, conservador genérico é um saco. Arthur Scara, por exemplo, é um assessor da Amanda Vettorazzo que concorreu a vereador. Cristão conservador contra o aborto. Meu, quantas vezes eu não escutei esse discurso, velho? É muito genérico. Qual é que é a ideologia da MBL? Nenhuma. Quando o PMDB foi criado, era para ser o partido pega tudo.
é só do povo, é só atender o que o povo quer, por isso que é o centro. Ou seja, ideologia nenhuma. Ele dava aquilo lá de partido pega ônibus. Agora, você olha o MBL, o Kim Kataguiri defende o Estado de Israel, os judeus e não sei o quê. Aí no mesmo partido tem o Ricardo Almeida, o cara que é muçulmano, defende Palestina, só não pode defender o Hamas porque proibiram ele. Ele quer que destrua o Estado de Israel, gosta do Irã. Ah não, a Arábia Saudita está muito moderninha, gosta da Mauritânia. E aí tem. Se pá deve gostar do Afeganistão. Só uma observação: o Afeganistão não tem uma lei muito diferente da Arábia Saudita. Né? A diferença é que a Arábia Saudita é mais rica. É, parece que o Afeganistão, o governo do Talibã só piorou uma coisa que já existia antes na Arábia Saudita. Né? Mas continuando aqui, e defende Sharia, ou seja, defende teocracia islâmica. Acho que muçulmano no Brasil dá menos de 1% da população. Então você pega, através do Kim Kataguiri, você já puxa voto de eleitorado que é pró-Israel. Aí assim, você defender teocracia islâmica, você vai ter que buscar os muçulmanos do Brasil e, e pensar qual deles apoia Sharia para poder votar em você. Vai dar quase nada. Mas talvez, se um dia Ricardo Almeida concorrer, ele puxe voto de quem apoia a causa da Palestina. Aí você tem a Amanda Vettorazzo, a conservadora que denunciou uma clínica de aborto. Você lembra disso? Então, aí tá lá, Amanda Vettorazzo, conservadora, cristã, não sei o quê. Mesmo partido, o engenheiro Léo. Ele defende o aborto de... Se detecta na barriga que a criança vai ter síndrome de Down, autismo e coisa do gênero, ele enxerga que como aquela criança sempre é dependente, né, mesmo depois de adultas, tem um grau de dependência quase 100%, em alguns casos 100%, tipo bebê com microcefalia, defenda o aborto a partir de lá. Né? Em Cuba existe essa prática, só que eu acho que em Cuba é obrigatório. E, cara, é o oposto da Amanda Vettorazzo. Dizem que também tem uma espécie de feminista gótica que também é apoiadora de aborto e de ideologia de gênero no mesmo partido que ela. Né? Talvez esse engenheiro Léo ainda seja o único que eu vote no MBL. Porque eu não confio no caráter mais deles. Porque pelo menos ele defende uma coisa que eu também defendo, né? Que eu defendo o aborto em geral. Mas se você normalizar o aborto a partir disso, você também normaliza pensar que aborto não é uma coisa ruim. Então, engenheiro Léo, para mim parece ser um bom candidato por enquanto. Aí o que acontece? Você ainda pega aquele bem Pontes. Dentro do mundo neonazi, tem muita fake news que tenta informar que Hitler na verdade não era racista, que são mentiras, eles eram racialistas. Eles não odiavam os negros, eles só queriam que não se misturasse. Eles inventam umas fake assim, né? Tinha uns nazis que estavam me enchendo o saco no Instagram, e eles estavam argumentando isso. Então sabe o que eu fiz? Eu peguei o My Camp, eu fui fotografando as páginas conforme eu li, eu mandei pros caras. Ele falou assim, é mentira, ele nunca falou isso. É mentira então? É mentira, nunca falou isso. Foi traduzido errado. Bom, se ele falou, tá falado. As pessoas elas acreditam no que elas querem, né? Aí o que acontece, cara? A partir disso, você pode começar a fazer uma lavagem cerebral da pessoa. Benjamin Pontes, provavelmente ele estava acessando esse tipo de merda. Ele começou a flertar com esse negócio de primeiro racialismo, depois supremacia branca, fez amizade com o Vic Vanilha, sei lá como. E quando você se dá por conta, você vê que dentro do mesmo partido tem um proto-nazi, um apoiador da Sharia, proto-Israel, contra, a favor do aborto, conservador, ideologia de gênero. Qual que é o ideal do partido? Não tem nenhum ideal no partido. Eles buscam tentar conseguir um eleitorado de forma populista. Se o Guto é a favor do aborto, por que ele simplesmente não fala que é? Por que ele não é honesto? Por que ele não sai do União Brasil ou do Missão e vai concorrer no mínimo a algum partido de centro, só para defender a causa? Pode ser do MDB, aí ele é o centro-direita, defende a privatização, mas também defende o aborto? É claro que não, é populismo. Agora, por falar em Guto, não te dá uma noção de como é a situação. Você lembra daquele projeto do Guto, de ter aula de robótica nas escolas? Ele estava discutindo com o Tarcísio. Tarcísio falou assim, Guto, para isso,
você precisa de 80 mil reais para cada escola pública no Brasil. De onde você vai tirar esse dinheiro? Por causa dessa discussão, ele rompeu. Aí, assim, eu tinha pensado até no começo, assim, quando o Tarcísio virou governador, o MBL fez aquela brincadeira, entregou para ele um papel assim, pior ministro de não sei o que, né, Amanda Vettorado fazendo essa brincadeira, estavam zoando o Tarcísio, que era ministro da Dilma depois do Bolsonaro, né? Se esse cara fosse presidente, eu tenho certeza que algum BO ia dar, mas por enquanto ele é só governador, né? O que acontece? Quando ele teve a ideia de colocar o Guto como vice-líder do governo, na hora virou aliado do MBL. Começar a defender ele para presidente, eu fiquei pensando assim, mano, Tarcísio é um gênio, meu. Se você colocar um inimigo ali de vice, na hora vira aliado, é um gênio, meu. É que nem o Alckmin. O Lula colocou o Alckmin, que era inimigo dele, de vice, agora ele era um gênio. E não foi a primeira vez. José de Alencar, que é o antigo vice do Lula, hoje já falecido, morreu em 2011, se não me engano de câncer, ele antes era do PL e depois do Republicanos. Você não lembra disso, né? Que o antigo vice-presidente do Lula era do partido primeiro do Bolsonaro e depois do Tarcísio. Se bem que na época, se não me engano, o Bolsonaro era do PP. Mas você vê como é um teatro de tesoura? A Tabata Amaral já se uniu com Livres. Mesma organização que tá Marina Helena. Será que por trás do debate delas, elas tinham concordância? Porque o que faz? Qual é o sentido da pessoa do PSB, Partido Socialista Brasileiro, tá num movimento liberal? Ela é só socialista na economia, liberal nos costumes? É bizarro, cara. Se a esquerda diz que defende a mulher, por que é que não vota, por exemplo, no aumento de pena para estuprador? Na hora H, Érica Hilton, Boulos, Irundina, todos votam contra, né? Por quê? Porque é falsidade. Eles não querem perder o eleitorado dos ex-detentos, os tais favelados, é, que talvez, nossa, ridículo isso aqui que eu vou falar. Eu não lembro o nome desse ator. Você lembra que lá no Zorra Total tinha um gordo e tinha um magro? O gordo é o Leandro Hassum, eu não lembro do cara que é magro. Aquele cara que é magro, uma vez ele parece que ele tentou estuprar sei lá quem, acho que é a ex-mulher dele, e aí depois ele falou, mas eu sei que tem caras que fazem isso que são pessoas maravilhosas, existem estupradores maravilhosos, então. E tipo, a Globo passou pano pra ele. Então, será que a esquerda pensa assim, não, eu sou contra a violência da mulher. Mas podem ter estupradores que são pessoas boas. Será que é essa a lógica deles? Porque na hora H eles não votam pelo aumento da pena, né? É tudo fraude, cara. É tudo populismo. Essa lei da misoginia aí, os senadores votaram a favor por medo. O Flávio ainda foi o último que votou, porque ele só vota numa coisa quando você vê que já está em maioria. Por que ele votou agora a favor da lava-toga? Porque a maioria já votou a favor. E é esse o cara que vai concorrer a presidente. Flávio Bolsonaro, ele foi o cara que mais votou a favor de pauta feminista, sabia? Flávio Bolsonaro é um feminista. Flávio Bolsonaro já ajudou a MST. Flávio Bolsonaro acho que só não é do PT porque o pai não deixa, né? Aí você vê muita palhaçada lá dentro, cara. Agora essa lei da misoginia. Não pode questionar a mulher? Até Jesus questionaram. Eu não acredito em milagre, que por exemplo, virgem engravidou, para mim ela deu para outro. Não acredito em milagre que o homem com o poder das próprias mãos fez cego enxergar ou transformou água em vinho, tá? Gostaria de constar que eu acredito que Jesus existiu, mas eu não acredito nesse tipo de milagre. Para mim isso aí é só narrativa. Mas mesmo assim, se até o cara que dizia ser filho de Deus questionava, e tinha que questionar, porque tudo tem que ser questionado, o que não pode questionar uma mulher? Não pode cortar ela quando estiver falando besteira. Não pode perguntar se ela tá de TPM. Qual que é o problema nisso? Patético. Já teve uma anta lá que já estreou já contra o Ricardo Nunes. Você é misógino. Não pode mais falar nada contra ela. Cara, na moral, mano, eu fico pensando aqui seriamente. Será que o ideal é extinguir todas as leis de discriminação? Tipo, para garantir a liberdade de expressão? Eu fico pensando seriamente nisso já, do jeito que tá. Mas você olha essas porcaria aí,
Você não sabe mais o que pode ser real. Você não sabe mais quem é que é honesto lá. E a probabilidade de a pessoa ser honesta talvez seja menos de 1%. No fundo, essas pessoas elas não são diferentes umas das outras. Só muda o partido. É como se fosse um templo de um divino anzol. Você vai ser pescado para ser comido. Bom, eu já tô começando a brisar no vídeo. Acho que eu já falei o que tinha que falar. Patético, meu, patético. Todos esses políticos aí, se o cara é a favor do aborto, por que não vai apoiar o aborto, porra? E acabou, porra.